Meu nome é Teresa Brandão. Tenho 35 anos e fiquei parada na calçada como se estivesse enraizada no chão, olhando fixamente para os meus pertences espalhados como lixo sem valor pelo nosso gramado impecável. Depois de 15 anos de casamento, Tomás tinha simplesmente me colocado para fora de casa, justamente enquanto eu visitava minha avó, que estava à beira da morte. O que ele não sabia era que eu vinha me preparando para essa exata traição há anos. A casa, que ele acreditava ser nossa única propriedade, era apenas uma peça do quebra-cabeça. As contas conjuntas que ele pensava controlar eram apenas uma distração. Enquanto eu pedia um Uber, sorri. O jogo podia começar. Antes de continuar minha história, estou curiosa para saber de onde você está assistindo. Esse tipo de golpe familiar acontece em todo lugar, não é? Se a minha história sobre uma vingança calculada contra um marido cruel tocar você de alguma forma, clique em curtir. Levei anos para encontrar coragem de compartilhar isso. Seu apoio significa muito para mim. Inscreva-se se quiser me acompanhar nessa jornada. Da mulher abandonada no gramado a alguém que recupera o que é seu por direito, de uma maneira que meu marido nunca imaginou. Para quem via de fora, Tomás e eu tínhamos o casamento perfeito. Ele era um cirurgião ortopedista de sucesso no Hospital Memorial, com um faturamento anual de 7 dígitos, respeitado pelos colegas e adorado pelos pacientes. Eu era a esposa dedicada ao seu lado desde o 2º ano da faculdade na USP. Todos invejavam nossa vida em nossa mansão de estilo colonial com 5 suítes no condomínio de luxo Alphaville. Mas, a portas fechadas, a verdade era bem diferente. Nós nos conhecemos em um evento beneficente no campus. Eu tinha 19 anos. Tomás, com seu sorriso perfeito e planos ambiciosos para o futuro, me encantou imediatamente. Eu cursava economia e finanças. Ele estava terminando a preparação para a residência médica. Os primeiros anos foram mágicos. Eu o ajudava a estudar enquanto ele me trazia café tarde da noite. Falávamos em construir um império juntos, como parceiros iguais, como ele sempre dizia. Quando ele foi aceito na especialização, assumi empregos extras para nos manter financeiramente, porque acreditava no nosso futuro juntos. Você está investindo no nosso futuro, ele dizia frequentemente, beijando minha testa. Quando eu estiver estabelecido, você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Me formei com honras e consegui um cargo na Meridiano Planejamento Financeiro. Minha carreira decolou rápido. Aos 26 anos, eu já gerenciava fortunas de clientes privados de alto padrão. Meu chefe estava me preparando para virar sócia. Então, Tomás terminou a residência e entrou para uma clínica particular exclusiva. A partir dali, tudo mudou. A esposa do Dr. Brandão não pode trabalhar 60 horas por semana, ele declarou. As esposas dos meus colegas organizam nossos compromissos sociais. Pega mal para mim se você não estiver disponível. No começo, eu resisti. Eu tinha trabalhado duro demais para simplesmente desistir da minha carreira. Você não está desistindo, você está evoluindo. Além disso, nem precisamos mais da sua renda. Aos poucos, reduzi minha carga horária, tornei-me consultora e, por fim, atendi apenas um pequeno número de clientes selecionados. Ao mesmo tempo, nossos compromissos sociais se acumulavam. Bailes de caridade, eventos beneficentes do hospital, recepções no clube de campo. Eu me tornei o acessório perfeito ao lado de Tomás, mas a necessidade de controle dele não parou na minha carreira. Tomás insistiu em gerenciar nossas finanças, embora eu fosse a especialista na área. Ele dizia que eu era muito emocional quando se tratava de dinheiro. Ele questionava cada gasto meu, enquanto ele mesmo gastava milhares em equipamentos de golfe sem me consultar. Minhas roupas tinham que agradar ao gosto dele. Esse vestido deixa você sem forma. Meus colegas podem pensar que não tenho dinheiro para te vestir decentemente. Amigos foram desaparecendo da minha vida, um a um. Jéssica era muito negativa. Rafael, obviamente, tinha segundas intenções comigo. Minha amiga da faculdade, Carla, era uma má influência com sua conversa sobre independência. Eu nem percebi o quanto estava ficando isolada. Tomás havia construído uma gaiola de ouro para mim e eu mesma tinha ajudado a fechá-la. A primeira rachadura na fachada apareceu há 4 anos. Uma mensagem de texto surgiu no celular dele enquanto ele estava no banho. Remetente, Bianca. A pré-visualização dizia:
Mal posso esperar para sentir suas mãos em mim de novo. Senti um enjoo terrível. Tentei me convencer de que era inofensivo. Bianca era enfermeira na clínica dele. Eles trabalhavam juntos. Talvez fosse sobre um paciente. Então vieram as despesas inexplicáveis. Conferências médicas em fins de semana que não podiam ser verificadas, noites no hospital que não batiam com a escala de cirurgias que eu podia ver online, perfume estranho, batom no colarinho da camisa que não era da minha cor. Contas do Grand Hotel a apenas 15 minutos da casa de Bianca. Tomás tornou-se cada vez mais crítico. Minha comida estava sem graça. Eu tinha engordado. Nos jantares, eu era chata. Quando sugeri terapia de casal, ele riu. Você está exagerando. É por isso que médicos não casam com outros médicos. Muito conhecimento técnico torna as pessoas hipocondríacas, até nos relacionamentos. A mãe dele, Leonor, era minha crítica mais feroz. Uma ex-miss que nunca trabalhou um dia na vida. Ela morava a 20 minutos de distância e aparecia regularmente sem avisar na nossa casa. Teresa, querida, o soufflé está um pouco seco, não acha? Tomás sempre gostou muito mais da minha receita com creme de leite. E essa calça? Não valoriza muito sua figura, meu bem. Tomás trabalha tanto. Ele merece ser recebido por uma mulher que se esforça. Tomás nunca me defendia. Ela só quer o bem, dizia ele. Ela só quer o melhor para nós. A irmã dele, Marina, era diferente. 3 anos atrás, em um churrasco de família, ela me abordou discretamente perto da piscina. Ele está fazendo de novo, sussurrou ela, olhando furtivamente ao redor. Fazendo o que de novo? A mesma coisa que fez com a Helena. Eu congelei. Quem é Helena? Os olhos de Marina se arregalaram. Ele nunca te contou? A primeira esposa dele, antes de você. Ficaram casados por 2 anos durante a faculdade de medicina. Ela pagou os estudos dele. Depois ele a largou, sem nada. Antes que ela pudesse continuar, Tomás apareceu, colocou o braço de forma possessiva em volta da minha cintura. Marina desapareceu e ele me guiou para longe. Sobre o que era aquilo? Nada importante. A Marina adora exagerar. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dele, observando seu rosto adormecido. Com quem eu tinha realmente me casado e do que ele era capaz? Apesar de todas as dúvidas, mantivemos nossa imagem perfeita para o mundo exterior. No clube de campo de Alphaville, éramos considerados o casal dos sonhos. Nos eventos do hospital, outras esposas me pediam dicas de decoradores e buffets. Em eventos beneficentes, doávamos generosamente e sorríamos para as câmeras, mas por trás do meu sorriso eu documentava provas e calculava riscos. Algo havia mudado. Tomás estava protegendo sua posição. Descobri que um acordo pré-nupcial que eu tinha assinado originalmente havia sido substituído por um pós-nupcial alterado. Estava no meio de uma pilha de documentos que assinei durante o refinanciamento da casa. Minhas preocupações aumentaram quando Tomás começou a sugerir que eu deveria abrir mão das minhas contas individuais. Por que não juntar tudo? É mais eficiente. Eu sorri, concordei e fingi ser a esposa confiante, enquanto internamente via a teia que ele estava tecendo. Tomás estava se preparando para me deixar de mãos vazias e me achava ingênua demais para perceber. O momento em que a suspeita virou determinação aconteceu há 3 anos. Ao revisar nossos documentos do imposto de renda, Tomás sempre me fazia assinar sem ler. Notei inconsistências. Faltavam rendimentos significativos e havia deduções de IPTU de endereços que eu não conhecia. Apenas imóveis de investimento da minha clínica, explicou ele. O contador cuida disso, nada que te diga respeito. Mas dizia respeito a mim, sim. Comecei a tirar fotos de documentos financeiros com meu celular enquanto Tomás trabalhava. Criei pastas protegidas por senha em várias nuvens digitais. Eu precisava de provas dos nossos verdadeiros ativos antes que desaparecessem milagrosamente. 2 meses depois, o destino interveio. No shopping Iguatemi, enquanto eu buscava um terno que Tomás tinha mandado ajustar, uma mulher me abordou no estacionamento. Você é a Teresa Brandão, certo? Ela era atraente, no início dos 40 anos, com olhos cansados. Sim, nos conhecemos? Não, mas eu conheço você. Sou Helena Campos, a primeira mulher do Tomás. Meu coração disparou. Lembrei do aviso de Marina. Passei anos pensando em te procurar, continuou Helena. Mas hoje, vendo você, não posso mais ficar calada.
Ele já começou a se esconder dinheiro? Conversamos por 2 horas em um café próximo. Helena havia financiado Tomás durante os 2 primeiros anos de medicina, trabalhando em 2 empregos. Quando ele conseguiu seus grandes empréstimos estudantis, pediu o divórcio alegando que tinham se distanciado. Os empréstimos ficaram apenas no nome dele. A pequena casa que compraram juntos foi vendida. Tomás ficou com todo o dinheiro da venda como compensação pelos seus sacrifícios profissionais. Ele a deixou com nada além de dívidas. Ele é charmoso e brilhante, disse Helena, mexendo no café intocado. Mas ele vê relacionamentos como transações comerciais. Quando você não tem mais utilidade ou ele encontra uma opção melhor, ele te descarta sem remorso. Naquela noite, procurei especificamente por advogados de divórcio, com experiência em casos complexos de patrimônio, e encontrei Sofia Ramírez. O site dela estava cheio de depoimentos de mulheres em situações semelhantes. Marquei uma consulta e paguei a taxa em dinheiro vivo. O escritório dela ficava discretamente em um prédio comercial no centro. Sofia me ouviu sem julgamentos enquanto eu descrevia minhas suspeitas. Você é mais esperta do que a maioria que vem até mim, disse ela quando terminei. A maioria espera até ser trancada para fora de casa e ter os cartões de crédito bloqueados. Se suas suspeitas estiverem certas, precisamos agir com cuidado. Garantir provas sem que ele desconfie. Isso é crucial. Ela me entregou uma lista. Documente todos os ativos, guarde documentos pessoais, abra contas próprias, construa uma reserva financeira. E o mais importante, mantenha a fachada. A surpresa é sua arma mais forte contra alguém como seu marido, alertou ela. Assim que ele souber que você está se preparando, cortará todos os acessos. Naquela mesma noite, criei um e-mail seguro e comecei minha vida dupla. Entrei em contato com minha avó, que sempre manteve independência financeira apesar da riqueza do meu avô. Ela me transferiu R$1.000 de uma conta que ele nunca soube que existia. Toda mulher precisa do seu próprio colchão financeiro, disse ela secamente. Eu tive o meu por 60 anos. Nunca precisei usar, graças a Deus. Mas me deu a liberdade de dizer o que penso. Abri novas contas em um banco que Tomás não usava e coloquei o endereço do meu escritório. Pequenas quantias da minha herança pessoal, que sempre esteve em meu nome, transformei em dinheiro vivo e depositei na nova conta. Minha experiência em finanças valia ouro agora. Através de registros públicos em cartórios, pesquisas direcionadas e observação da nossa correspondência, consegui rastrear os investimentos ocultos dele. Descobri contas offshore nas Ilhas Cayman. Uma casa de veraneio em Trancoso estava oficialmente registrada no nome da mãe dele, mas financiada com nosso dinheiro. Um barco, declarado como ativo da clínica, era na verdade nosso iate privado, efetivamente escondido do patrimônio comum. O mais significativo, porém, foi a descoberta de uma empresa de fachada chamada Meridian Medical Holdings, que possuía vários imóveis comerciais. Tomás desviou rendimentos consideráveis para essa empresa ao longo dos anos. Em nossas declarações de imposto de renda, a empresa não aparecia. Após 14 meses de investigação intensa, eu havia mapeado uma rede de ativos ocultos no valor de mais de R$12 milhões. Dinheiro sobre o qual eu, como esposa em comunhão parcial de bens, tinha direito legal. A próxima fase exigia mais coragem. Através de uma empresa anônima chamada Contingency Property Investments, comprei uma linda casa rústica na Serra da Cantareira, a apenas 40 minutos da nossa residência. A casa de 4 quartos ficava em um terreno arborizado com um riacho no quintal. Exatamente o tipo de lar que eu sempre quis, mas que Tomás descartava como muito mato. Fui mobiliando aos poucos. Móveis que eu supostamente doava iam, na verdade, para meu novo lar. Instalei um sistema de segurança de última geração, fiz um jardim, montei um escritório. Construí a vida que Tomás sempre me negou. Para explicar minhas frequentes ausências, disse a Tomás: estou fazendo trabalho voluntário em um programa de educação financeira para mulheres. Ele até apoiou. É bom para nossa imagem social, disse ele. Nunca perguntou detalhes. Para os meus novos vizinhos, me apresentei como administradora do imóvel para um proprietário que morava fora do país. Lia e Marcos, nossos vizinhos diretos, me convidavam para churrascos. Graça, da casa da frente, me dava dicas de jardinagem. Eles se tornaram a comunidade autêntica que eu desejava há tanto tempo. Profissionalmente, também me reconstruí.
Atendi algumas ex-clientes sem o conhecimento de Tomás e trabalhei sob um nome fantasia como consultora financeira independente, focada na autonomia financeira feminina. A ironia não me escapava. Essa vida dupla cobrava um preço emocional. Algumas noites eu ficava acordada ao lado de Tomás e me perguntava se não tinha imaginado tudo aquilo, se nosso casamento não estava intacto afinal. Então vinha um comentário sarcástico ou uma nova mentira financeira, e minha determinação voltava. Eu documentava tudo com extrema precisão. Sofia verificava meu progresso mensalmente e finalmente falou de um caso à prova de balas. Quando damos entrada? Perguntei no nosso terceiro encontro. Nós não damos, respondeu ela. Esperamos ele dar o primeiro passo. Deixe ele pensar que a ideia foi dele. Deixe ele acreditar que você está despreparada. O momento da satisfação. Se você pedir o divórcio primeiro, não vale a pena perder o elemento surpresa. Então continuei esperando, interpretando a esposa de médico perfeita e me preparando secretamente para o rompimento final. Eu não estava apenas construindo um plano de fuga, estava criando uma vida totalmente nova da qual Tomás não fazia ideia. A ligação veio numa terça-feira chuvosa de abril. Tomás estava supostamente em uma conferência médica no Rio de Janeiro. Na verdade, era um fim de semana com Bianca no Copacabana Palace, como os alertas do cartão de crédito me confirmaram. Eu estava sozinha quando a enfermeira do hospital ligou e me disse com voz suave que minha avó Diana tinha mais 2 ou 3 semanas e queria me ver. Diana havia me criado após a morte dos meus pais num acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Ela era mais mãe do que avó. A ideia de que ela morreria sozinha era insuportável. Quando Tomás voltou, estranhamente bronzeado para uma conferência em local fechado, contei a ele sobre o estado de Diana. Preciso ir vê-la imediatamente. Ele franziu a testa e olhou para o celular. Semana que vem é o baile de gala do hospital. O diretor clínico perguntou especificamente por você. Minha avó está morrendo, Tomás. Hospitais são lugares deprimentes, Teresa. Ela provavelmente nem vai saber que você está lá. Mande flores e dê uma boa gorjeta para as enfermeiras. Olhei para ele e vi com clareza cristalina com quem eu tinha me casado. Eu vou. Se possível, volto para o baile. O maxilar dele endureceu. É por isso que sua carreira fracassou. Agir com emoção em vez de lógica. Naquela mesma noite, fiz minha mala. Enquanto eu dobrava minhas roupas, Tomás encostou na porta. Se você tem mesmo que ir, fique no máximo 1 semana e ligue para Leonor, para ela organizar o baile caso você não chegue a tempo. Assenti, sem dizer uma palavra. Antes de sair, copiei os documentos financeiros mais recentes do meu cofre escondido no chão e transferi mais R$50 mil para minha conta secreta, só por precaução. Diana morava em um condomínio tranquilo em Florianópolis, de frente para a lagoa. O quarto dela estava iluminado pelo sol de outono quando cheguei. Ela parecia menor do que na minha memória, seu corpo antes imponente e encolhido, mas o brilho nos olhos estava tão vivo quanto sempre. Finalmente você deixou aquele homem, disse ela, em vez de um olá. Peguei a mão dela e beijei sua bochecha fina como papel. É só temporário, eu vou voltar. Ela fez um gesto de desdém. Sente-se e me diga a verdade. Ele ainda controla cada área da sua vida? Você ainda finge ser feliz? Por anos mantive o conto de fadas, de um casamento perfeito, até para Diana, mas algo na franqueza dela, somado ao saber que nosso tempo era curto, quebrou minha fachada. Contei tudo a ela. As traições, as mentiras financeiras, meus preparativos secretos, a casa na Serra da Cantareira, as provas. Depois que comecei, não consegui parar. As palavras jorraram de mim como água numa represa rompida. Diana ouviu calmamente, assentindo ocasionalmente, e então riu. Para minha surpresa. Você é realmente minha neta. Eu já tinha dúvidas. Ela pegou o copo de água. Segurei o canudo nos lábios dela. Fui casada por 40 anos com seu avô, continuou ela. As pessoas achavam nosso casamento perfeito. Mas a verdade é que ele traiu a mim e a secretária dele por 30 anos. Eu soube no primeiro ano. Por que você ficou? Eram outros tempos. O divórcio não era uma opção para mulheres como eu, mas eu não era burra. Abri contas próprias, investi minha mesada doméstica e comprei imóveis em meu nome de solteira. No nosso 30º aniversário de casamento, eu tinha desviado mais dinheiro do que ele. Tudo cuidadosamente escondido.
Diana me pediu para abrir a gaveta de cima da mesa de cabeceira. Dentro havia uma caixa de joias de couro. Os diamantes que ele me dava nos aniversários, explicou ela, enquanto eu levantava a tampa. Mais o que comprei para mim mesma com meu dinheiro secreto. Mande avaliar quando voltar para casa. Valem milhões. Já mudei meu testamento. Vai tudo direto para você, sem passar pelo fundo fiduciário que seu avô criou. Olhei para a coleção brilhante. Não posso aceitar isso. Pode sim, e vai. Considere a contribuição da sua avó para o seu fundo de independência. A fala de Diana ficou mais arrastada conforme ela enfraquecia. Mas, Teresa, me escute. Dinheiro, casas, provas são apenas ferramentas. A força para ir embora de verdade tem que vir de dentro de você. Nas 2 semanas seguintes, enquanto o estado de Diana piorava, tivemos conversas que deveríamos ter tido há muito tempo. Ela falou abertamente sobre suas próprias falhas. Eu era financeiramente independente, mas emocionalmente presa, admitiu. Fiquei tempo demais por orgulho, pelas aparências. Deveria ter ido embora e encontrado minha própria felicidade. Ela me fez prometer abrir um baú antigo no sótão antes de eu partir. Tem diários lá dentro. Leia. Aprenda com meus erros. Os diários revelavam uma mulher brilhante que sacrificou seus próprios sonhos pelo sucesso e ego do marido. Apesar de sua fortuna secreta, ela viveu uma vida de concessões emocionais. Em seus últimos momentos de lucidez, ela segurou minha mão com uma força surpreendente. Às vezes, a coisa mais forte que se pode fazer é ir embora, sussurrou. Não espere até ser tarde demais para viver sua vida de verdade. 3 dias depois, ela morreu pacificamente enquanto eu segurava sua mão. Fiquei para o funeral, passei 2 dias organizando a casa dela. No baú, sob os diários, encontrei mais joias, títulos ao portador e documentos de imóveis que eu desconhecia. Durante esse tempo, as ligações de Tomás tornaram-se mais raras e frias. Ele fazia perguntas superficiais sobre o funeral, mas estava mais interessado em saber se eu voltaria a tempo para o baile beneficente do hospital. Leonor está ajudando, mas não é a mesma coisa, reclamou ele. O Dr. Winters mencionou expressamente sua ausência. No meu último dia em Florianópolis, não consegui falar com Tomás de jeito nenhum. O celular caía direto na caixa postal. Ele não respondia mensagens. Preocupada, liguei para nossa vizinha Raquel, com o pretexto de perguntar sobre uma encomenda. Ah, parece estar tudo bem, disse ela hesitante. Tem uma Range Rover preta parada na entrada de vocês há alguns dias. Achei que você soubesse. 1 hora depois, ela me mandou uma foto do carro com o comentário. Só para avisar, não quis falar no telefone, mas achei que você devia saber. Reconheci o carro imediatamente. Era de Bianca. Comprei uma passagem de volta para a manhã seguinte, 1 dia antes do planejado. Durante a viagem, uma calma estranha tomou conta de mim. Por 3 anos, trabalhei para esse momento, e agora que ele estava aqui, não sentia medo, nem raiva, apenas determinação. O táxi me deixou no início da nossa entrada circular. De longe, tudo parecia normal, mas então eu vi. Roupas, livros e itens pessoais espalhados pelo gramado bem cuidado como lixo. Minhas coisas jogadas fora sem cuidado. As fechaduras haviam sido trocadas. Fiquei parada, imóvel, incapaz de processar o que via. Minhas roupas estavam pisoteadas na grama. Livros que colecionei por décadas estavam com as páginas abertas ao vento. Álbuns de fotos parcialmente abertos revelavam imagens amareladas de tempos felizes, agora sobrepostos pela traição. Até o relógio de pêndulo antigo da minha avó, um presente de casamento, jazia estilhaçado na beira do caminho. A porta da frente se abriu. Tomás saiu, com o braço em volta de uma loira esbelta que reconheci imediatamente. Bianca, sua enfermeira. Ela usava meu roupão de seda favorito. Ah, você voltou, disse Tomás tão casualmente como se falasse do tempo. Como sempre, num momento inoportuno. O que é isso? Perguntei com voz firme. Isso, disse ele, apontando com um gesto amplo para o caos. É o fim lógico do nosso acordo. Você negligenciou seus deveres quando eu mais precisei. Apenas acelerei o passo inevitável. Bianca baixou o olhar envergonhada e apertou o cinto do roupão. Eu enterrei minha avó que estava morrendo, disse eu baixo. Tomás deu de ombros. Eu também estava ocupado. Os papéis do divórcio estão em algum lugar nessa pilha. Considere-se oficialmente notificada.
Ele sorriu. Aquele sorriso charmoso que um dia me tirou o fôlego. Não se preocupe com o acordo pré-nupcial. Meu advogado garante que é blindado. Você recebe sua mesada de roupas deste ano. Deve bastar até você arranjar algo novo. Atrás deles, uma terceira pessoa se apareceu. Leonor, a mãe de Tomás. Ela observava a cena com indisfarçável satisfação. Sempre disse a Tomás que você não era a pessoa certa. Uma mulher que abandona o marido por quase 3 semanas mal pode se chamar de esposa. Percebi movimento atrás das cortinas das casas vizinhas. Nossa fina sociedade de médicos, advogados e empresários vivia de fofocas, contanto que não fosse sobre eles mesmos. Hoje eu era o espetáculo. Preciso do meu passaporte e da minha certidão de nascimento, disse eu calmamente, e da caixa de joias azul da minha avó. Tomás riu. Já retidos como propriedade conjugal para avaliação. Tudo o que foi adquirido durante o casamento será dividido, o que no seu caso significa 0. Ele olhou para o relógio. Você tem 30 minutos para pegar o que conseguir antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. Mantive a compostura, embora minhas mãos tremessem enquanto eu começava a separar documentos da pilha espalhada. Anos de preparação me ajustaram para este momento, mas a humilhação pública doía mesmo assim. Enquanto eu salvava meus papéis mais importantes, fotos inestimáveis e itens de herança, Tomás ficava na varanda, bebendo algo e cochichando com Bianca ou a mãe. Eles desfrutavam do show, o médico poderoso ensinando uma lição à esposa ingrata. Entre meus livros, descobri os papéis do divórcio, datados de 4 dias antes do funeral de Diana. Coloquei-os fechados na bolsa. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Sofia. Contas conjuntas zeradas. Transferências para a conta privada dele, documentado. Mais uma peça no mosaico da traição de Tomás. Continuei empacotando, inabalável. Um SUV prateado encostou. Marina desceu, a irmã de Tomás. Ao contrário dos outros, ela veio direto até mim e se ajoelhou para ajudar a recolher as fotos. Sinto muito, sussurrou ela. Ele planeja isso há semanas. Tentei te avisar. Marina, família apoia família. Venha para cá agora, gritou Tomás da varanda. Ela apertou minha mão brevemente antes de se afastar. Fiquei sozinha com os destroços do meu casamento. Quando minhas malas estavam prontas, chamei um Uber. Tomás sorria presunçoso, convencido de ter me deixado sem teto e sem dinheiro. O que ele não sabia era que eu ia para um depósito onde deixaria meus pertences antes de me mudar para minha casa secreta totalmente equipada. O tempo acabou, gritou ele, com o celular na mão. Chamo a polícia ou você quer sair com um pouco de dignidade? Olhei para o trio na varanda e naquele momento tudo ficou claro. Eles achavam que aquele era o fim da minha história. Na verdade, era apenas o começo. Não precisa de polícia, respondi calmamente. Já tenho tudo o que queria. Quando meu Uber chegou, me virei uma última vez. Ah, Tomás, talvez você deva checar seu e-mail do hospital. O conselho diretor te mandou uma mensagem interessante hoje cedo. Algo sobre uma auditoria interna nas suas faturas. A expressão presunçosa dele vacilou. A primeira rachadura na sua fachada perfeita. Desenvolvemos imediatamente uma estratégia de emergência. Sofia entraria com um pedido liminar de pensão alimentícia provisória e o direito exclusivo de uso do imóvel conjugal por despejo ilegal. Além disso, ela informaria o tribunal sobre os ativos ocultos e pediria o bloqueio imediato das contas. Não espere conseguir voltar para casa, avisou ela. Isso é apenas uma jogada tática para desequilibrá-lo. O objetivo real era garantir minha posição financeira enquanto preparávamos uma resposta abrangente. Assenti, sentindo-me estranhamente desapegada por dentro. Aquela casa nunca tinha sido realmente meu lar. Era apenas mais um palco para a autopromoção de Tomás. Onde você vai dormir hoje? Perguntou Sofia, visivelmente preocupada. Pela primeira vez naquele dia, sorri. Eu me preveni. Fiz check-in no Grand Hotel, o mesmo onde Tomás mantinha suas aventuras amorosas. Por uma noite, enquanto concluía os últimos preparativos na minha casa secreta, me presenteei com serviço de quarto e um longo banho, pagos em dinheiro e com um cartão de crédito que Tomás desconhecia. Ele ligou várias vezes, cada vez mais irritado por eu não estar implorando para voltar para casa.
Deixei as chamadas sem resposta e ouvi as mensagens depois. O tom mudava de superioridade presunçosa para insegurança irritada. Onde você está? Leonor diz que nenhuma das suas amigas sabe de nada. O banco relatou atividades incomuns na sua conta. O que você está aprontando? Meu advogado diz que você contratou Sofia Ramírez. Um erro caro que você não pode pagar. Sua última mensagem foi particularmente reveladora. Você está passando vergonha, Teresa. Volte para casa e discutiremos uma separação mais digna. Essa fase de rebeldia não combina com você. Ele continuava convencido de que eu cederia, de que sem o apoio financeiro dele eu não teria escolha. Esse mal-entendido fundamental sobre quem eu tinha me tornado seria, no fim, a ruína dele. Na manhã seguinte, encontrei o consultor de segurança na minha casa na Serra da Cantareira. Expandimos o sistema com sensores de movimento, câmeras de visão noturna e alarmes silenciosos com conexão direta à polícia. Eu não queria correr riscos caso a raiva de Tomás inflamasse com a minha traição. À tarde, a mudança foi oficialmente concluída. Enquanto eu desempacotava os poucos pertences salvos entre os móveis cuidadosamente escolhidos nos últimos 3 anos, senti uma estranha sensação de volta ao lar. Aquela casa refletia a mulher que me tornei em segredo. Forte, independente, preparada. Na cozinha, com a mão sobre a bancada de madeira maciça que eu mesma projetei, tomei uma decisão. Eu não me deixaria definir pela traição de Tomás. Aquilo não era um refúgio. Era o começo da minha vida real. A primeira manhã na Casa da Serra começou com uma calma surpreendente. Pela primeira vez em 15 anos, acordei sem o medo de ter que corresponder às expectativas de Tomás. Sem roupa passada impecavelmente, sem café da manhã elaborado, sem rosto perfeitamente maquiado. Em vez disso, sentei com uma xícara de café no meu terraço. A luz do sol rompia por entre as árvores, enquanto eu planejava meus próximos passos. Uma mensagem de Sofia chegou. Audiência de emergência marcada para sexta-feira. Fique incomunicável até lá. Dediquei esse dia ao meu chamado plano de emergência. Lancei oficialmente a Brandão Soluções Financeiras, minha empresa de consultoria que eu vinha construindo em segredo há anos. O site entrou no ar com minhas qualificações e foco em consultoria financeira para mulheres. Ativei contas profissionais nas redes sociais que estavam privadas há meses. Em poucas horas, ex-colegas compartilharam meu anúncio. 3 clientes em potencial entraram em contato para conversas iniciais. A base construída na sombra já começava a dar frutos. Enquanto isso, Tomás começava a perder o controle. Raquel, nossa vizinha de Alphaville, me escreveu dizendo que a polícia tinha estado na casa por causa de uma denúncia de distúrbio doméstico. Mais tarde, ela observou Tomás, furioso e aparentemente bêbado, jogando coisas no carro por volta da meia-noite. Leonor, entretanto, começou a ligar para amigos em comum para espalhar a história. Dizia que eu tinha sofrido um colapso nervoso após a morte da minha avó. Mensagens preocupadas se acumulavam no meu celular. Não respondia nenhuma. No 3º dia, recebi um e-mail criptografado de Marina. Ele está te procurando em toda parte. Mamãe contratou um detetive particular. Tenha cuidado. Podemos nos encontrar? Sugeri um café 2 cidades adiante, atenta a possíveis perseguidores. Marina apareceu de óculos escuros e boné, visivelmente tensa. Ele está obcecado em te encontrar, disse ela sem rodeios. Ele não consegue entender como você simplesmente desapareceu. Sem rastro de cartão de crédito, sem reservas de hotel, sem contratos de aluguel. O detetive já está procurando em abrigos para sem-teto. Tomei um gole do meu café calmamente. E por que você está me contando isso? Ela tirou os óculos com lágrimas nos olhos. Porque eu sei do que ele é capaz. Do que os dois são capazes. Ela relatou como Tomás e Leonor isolaram o pai dela até que ele passasse as ações da empresa para Tomás, pouco antes de morrer. Como manipularam o fundo fiduciário de Marina para torná-la financeiramente dependente. Como Tomás arruinou propositalmente a carreira de um colega que questionou suas práticas de faturamento. Eles não vão parar, avisou ela. Eles não suportam perder o controle. Mamãe está destruindo documentos à noite há dias. Fiquei cautelosa. Por que você está me ajudando agora? Você viu o comportamento dele por anos. Marina olhou longamente para o café. No funeral, você foi gentil com a Diana, mesmo quando ela não podia te dar mais nada.
Ali, eu entendi o que família deveria significar de verdade. Ela empurrou um pendrive pela mesa. Declarações de imposto do computador da Leonor, e-mails entre ela e Tomás sobre ativos ocultos, dados de acesso à nuvem privada dele. Peguei o pendrive sem comentar, ainda incerta se podia realmente confiar nela, mas eu estava pronta para verificar os dados. À noite, Kevin Paiva, o perito forense recomendado por Sofia, confirmou a autenticidade dos documentos e que eram devastadores. Tomás havia cometido fraude sistemática em seguros, cobrando por tratamentos que nunca aconteceram e codificando visitas de rotina como cirurgias caras. Mais chocante ainda, Leonor, responsável pelo faturamento da clínica, era sua cúmplice. Isso vai muito além de um divórcio, alertou Kevin. Isso é criminal. Fraude contra o sistema de saúde, sonegação de impostos. Pedi a ele um relatório completo para Sofia, mas pedi para esperar com denúncias oficiais. Essa informação era minha última carta, e eu ainda não estava pronta para jogá-la. Na semana seguinte, tive minha primeira audiência no tribunal. Entrei no fórum pela entrada de serviço para evitar Tomás, que me esperava no saguão como previsto, junto com o advogado e a mãe. No tribunal, a postura autoconfiante dele sumiu ao me ver, vestida profissionalmente, calma ao lado de Sofia. Ele esperava uma mulher quebrada. Em vez disso, encarou uma oponente preparada. A juíza, Harriet Coleman, vamos chamá-la de juíza Helena Costa para manter o contexto brasileiro. Conhecida por sua postura rigorosa em divórcios com disputa de bens, examinou nossos pedidos liminares com um olhar afiado. Dr. Brandão, ela se dirigiu diretamente a Tomás. Esses documentos financeiros parecem incompletos em comparação com as provas apresentadas pela parte da senhora Brandão. O senhor gostaria de explicar essas discrepâncias? Seu advogado, Walter Simões, interveio rapidamente. Excelência, meu cliente entende que se trata de patrimônio anterior ao casamento, classificado erroneamente como comum. A juíza se virou para mim. Senhora Brandão, como a senhora descobriu esses ativos ocultos? Sofia respondeu no meu lugar. Através da atividade profissional da senhora Brandão em consultoria financeira. Excelência. Ela documentou suas descobertas ao longo de anos, prevendo uma tentativa de seu marido de ocultar propriedade comum. A juíza ordenou o bloqueio imediato de todas as contas e ativos em disputa e nomeou um perito judicial para a auditoria forense. Além disso, me concedeu pensão alimentícia provisória, apesar de Tomás apelar para o acordo pré-nupcial. Uma análise inicial sugere, observou a juíza Costa, que o contrato pode ter sido assinado sob coação ou sem divulgação financeira completa. Até que se esclareça, vale a regra padrão. Quando saímos do tribunal, Tomás agarrou meu braço de repente. — Onde diabos você está morando? Sibilou ele. — E de onde tirou dinheiro para a Ramírez? Ela cobra em dólar a hora. Soltei calmamente a mão dele do meu braço. Talvez você devesse ter feito essas perguntas antes de espalhar minhas coisas no gramado. O rosto dele se contorceu de raiva. Isso ainda não acabou. Você não tem ideia de com o que está lidando. Pelo contrário, respondi baixo. Acho que é você quem vai ter surpresas. Na mesma noite, Bianca entrou em contato pelo Instagram. Ela pediu um encontro. Apesar do conselho de Sofia para ter cuidado, concordei, sob a condição de que fosse em um restaurante público com câmeras de segurança. Bianca apareceu visivelmente mudada. Da mulher autoconfiante que um dia esteve no meu roupão na varanda, não restava nada. Seus olhos tinham olheiras escuras. Ela se encolhia a cada barulho. Ele não é o homem que eu pensava, começou ela baixinho. No começo, ele era charmoso, atencioso, generoso. Dizia que você era fria, obcecada pela carreira, desinteressada nas necessidades dele. Fiquei em silêncio enquanto ela se recompunha. Depois que você foi embora, tudo mudou. Ele monitora meu celular, controla cada movimento meu. Ontem à noite ele jogou um copo na parede porque o jantar não estava perfeito. Ela levantou a manga e me mostrou marcas roxas de dedos. Reconheci o padrão imediatamente. Minha mãe tinha carregado as mesmas marcas. Apesar de tudo, senti pena. Por que está me contando isso? Porque encontrei algo que você devia ver. Ela empurrou um celular pela mesa. O segundo aparelho dele. Nem a Leonor conhece. A senha é uma data de nascimento. O que encontrei no aparelho superou minhas piores expectativas.
mensagens de texto coordenando vendas ilegais de medicamentos, fotos de dados de pacientes com informações de seguro, uma contabilidade paralela de pagamentos em dinheiro por remédios desviados do hospital. Ele vende analgésicos tarja preta, explicou Bianca. Ele prescreve receitas para pacientes inexistentes e vende os remédios através de contatos. Isso ia muito além de fraude. Era crime e colocava vidas em risco. Por que está me dando isso? Por que não vai você mesma à polícia? Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas. Ele me contou o que aconteceu com a última enfermeira que o denunciou. Ela perdeu a licença, a reputação, tudo. Ele ameaçou fazer o mesmo comigo. Ela se levantou. Vou me mudar amanhã de volta para Alma Bahia. Minha irmã pagou a passagem. Por favor, espere alguns dias, antes de fazer algo com o material. Copiei as provas antes de devolver o celular e prometi protegê-la como fonte. Apesar do papel dela na destruição do meu casamento, entendi que ela também tinha sido enganada por um mestre da manipulação. No mês seguinte, executei meu plano cuidadosamente. Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos, me removi dos seguros e saí dos clubes exclusivos que sustentavam o prestígio de Tomás. Cada passo era uma pequena parte de uma estratégia maior, e cada um tinha efeito imediato. Tomás teve a entrada negada no clube de campo depois que cancelei nossa cota familiar. Um incidente constrangedor na frente de parceiros de negócios importantes. Nosso status de doadores no baile de gala do hospital também foi cancelado depois que retirei minha contribuição. O mais importante, fiz uma denúncia anônima ao departamento de compliance do hospital por irregularidades no faturamento. Isso desencadeou uma investigação interna que rapidamente mirou também na distribuição de medicamentos. O castelo de cartas cuidadosamente construído por Tomás começou a ruir e ele não desconfiava que eu era a arquiteta da sua queda. Cada ação minha era legalmente fundamentada, pensada e eficaz. Enquanto isso, eu continuava construindo minha nova vida na Serra. Minha empresa crescia constantemente, principalmente por indicações de mulheres em situações semelhantes. Me envolvi na comunidade, entrei para a associação comercial, fiz uma horta e adotei um cachorro chamado Charlie. Eu vivia agora uma vida autêntica, livre das expectativas de um marido controlador. O detetive particular que Tomás contratou acabou encontrando meu endereço através do registro do meu carro. 6 semanas após minha mudança, minhas câmeras filmaram Tomás inspecionando o terreno ao anoitecer. Depois da meia-noite, ele tentou desativar uma câmera e arrombar a porta dos fundos. O alarme silencioso avisou a polícia. Eles chegaram e o encontraram bêbado, vandalizando, à procura do esconderijo da esposa. Sua prisão por tentativa de invasão saiu nos jornais locais. Renomado cirurgião preso na casa da ex-esposa. Sofia pediu imediatamente uma medida protetiva, que foi concedida com base nas imagens de vídeo e no boletim de ocorrência. Tomás não podia se aproximar de mim ou da minha casa a menos de 150 metros. Profissionalmente, ele também perdia terreno. O hospital o colocou em licença remunerada devido às investigações em curso. Várias pacientes mudaram de médico depois que notícias na mídia levantaram dúvidas sobre sua integridade. Em pânico, Tomás entrou com um pedido de emergência no tribunal, acusando-me de ter roubado informações médicas e de destruir propositalmente sua reputação. A juíza rejeitou o pedido friamente. Denúncias anônimas a órgãos de compliance são protegidas por leis de sigilo. Leonor, percebendo que a maré estava virando, escolheu uma nova tática. Sem aviso, apareceu no meu escritório na Serra, impecavelmente vestida, com uma aparente oferta de paz. Isso tudo saiu do controle, começou ela, colocando sua bolsa de grife na minha mesa sem pedir. Tomás está sob imensa pressão. A pressão arterial dele está perigosa. Talvez encontremos uma solução amigável. Apontei para uma cadeira. Estou ouvindo. Um divórcio rápido e silencioso. Divisão igualitária dos ativos conhecidos. Você abre mão de outras reivindicações e investigações. Tomás mantém sua reputação e sua clínica. Sorri educadamente. E por que eu faria isso, quando existem provas claras de patrimônio oculto e crimes? A fachada dela rachou. São acusações graves, sem fundamentos e perigosas. Cuidado para não ser culpada de calúnia. Tenho documentos da Meridian Medical Holdings, respondi calmamente. As contas offshore,
O imóvel em Trancoso, comprado com dinheiro de pacientes. Seu papel na operação. Ela empalideceu. Você está blefando. Tirei uma pasta grossa da gaveta. Rastros financeiros raramente desaparecem completamente, Leonor. Especialmente quando documentados ao longo de anos. Ela pulou da cadeira. Você vai se arrepender dessa estratégia. Família protege família. Exatamente isso, respondi. Foi o que a Marina finalmente entendeu. A menção à traição da filha a atingiu em cheio. Você jogou minha própria filha contra mim com suas mentiras. Marina decidiu quando viu a verdade, assim como eu. Quando ela ia para a porta, acrescentei. Os investigadores provavelmente vão te interrogar sobre os faturamentos em breve. Recomendo que consulte seu próprio advogado, não o do Tomás. 2 dias depois, Marina ligou. Leonor tinha sido internada com um suposto ataque de pânico. Tomás me culpou diretamente e deixou várias mensagens de voz furiosas. Sofia encaminhou tudo imediatamente ao Ministério Público como violação da medida protetiva. Ele está se autodestruindo, disse Sofia na nossa reunião semanal. Mas agora é quando ele está mais perigoso. Fique alerta. E ela tinha razão. Apesar de todas as consequências, Tomás parecia obcecado em me punir. Quando o controle financeiro não funcionou mais, ele começou a atacar minha reputação. Com boatos sobre problemas mentais, uso de drogas, amantes, eu me calei. Em vez disso, foquei na minha vida e na minha empresa. O contraste entre o comportamento cada vez mais instável dele e minha postura profissional e sóbria falava volumes para quem observava. 6 meses depois do dia em que encontrei minhas roupas no gramado, eu estava livre em todos os sentidos. Minha empresa prosperava, meu lar era seguro e o divórcio corria a meu favor. A armadilha que planejei cuidadosamente se fechou, e Tomás tinha caído nela voluntariamente, cego para o fato de que a mulher que ele subestimou por 15 anos o havia superado em tudo. A próxima audiência estava marcada para uma manhã de quarta-feira em outubro. Sofia e eu chegamos cedo e repassamos nossa estratégia. Lembre-se, sussurrou ela, deixe que ele te subestime. A arrogância dele é nossa arma mais forte. Tomás apareceu visivelmente mudado. Seu terno caro ficava largo nele. Sombras escuras sob os olhos. Ele tinha um novo advogado. Walter Simões havia renunciado por diferenças irreconciliáveis. A juíza Costa abriu a audiência com um resumo dos resultados preliminares do perito judicial. O relatório do perito aponta inconsistências consideráveis entre as declarações de patrimônio do Dr. Brandão e os ativos documentados, constatou ela. Particularmente preocupantes foram as contas offshore abertas durante o casamento, mas não mencionadas nos formulários de divulgação. O novo advogado de Tomás, Jefferson Barros, tentou minimizar a importância. Excelência, essas contas foram abertas como estratégia comum de proteção patrimonial para a clínica do meu cliente. A senhora Brandão estava informada. Mantive minha expressão neutra enquanto Sofia rebatia. A senhora Brandão apresentou documentação contemporânea que prova que ela descobriu essas contas por investigação própria, ao contrário do que alega a outra parte. Além disso, as contas contêm fundos claramente de origem conjugal. A juíza se virou para Tomás. Dr. Brandão, o senhor declarou essas contas quando o acordo pós-nupcial foi assinado, o qual seu advogado apresenta como vinculante? Tomás desviou o olhar. Acredito que minha divulgação financeira foi completa na época. Essa não foi a pergunta, retrucou a juíza Costa, ríspida. O senhor declarou explicitamente as contas nas Ilhas Caimã e o imóvel em nome de sua mãe? Esses foram criados após a assinatura do contrato. No entanto, segundo as transferências bancárias analisadas pelo perito, foram usados fundos conjugais para tal. A juíza tirou os óculos. Declaro o acordo nulo por não divulgação essencial de ativos. Haverá uma divisão justa de todos os bens matrimoniais, inclusive aqueles que só vieram à tona durante a investigação. O rosto de Tomás ficou vermelho de raiva. A juíza continuou, imperturbável. Além disso, me preocupam indícios de que certos documentos foram retroativos para fazer ativos parecerem anteriores ao casamento. Sr. Barros, aconselhe seu cliente quanto a possíveis falsos testemunhos e consequências penais. Foi nossa primeira grande vitória legal, mas eu sabia que Tomás não desistiria sem luta. Ao sair do tribunal, ele se aproximou de mim, apesar da medida protetiva. Sua voz era baixa, mas ameaçadora.
Você acha que ganhou. Eu construí tudo. Você não era nada antes de me conhecer e vai voltar a ser nada quando isso acabar. Sofia se colocou entre nós. Afaste-se, Dr. Brandão. O senhor está violando uma ordem judicial. Diga à sua cliente para parar com essa vingança, sibilou ele. Ou ela vai se arrepender. Seguranças do tribunal intervieram e o levaram. Sofia documentou a cena imediatamente como mais uma violação. Na mesma noite, recebi uma visita inesperada. Marina apareceu agitada na minha porta na serra, olhando nervosa por cima do ombro. Ele sabe das provas, soltou ela. Não só do financeiro, também da fraude dos remédios, dos faturamentos falsos, tudo. Ele e mamãe estão destruindo arquivos, apagando HDs, triturando papéis. Ele disse que se o Conselho de Medicina continuar as investigações, vai resolver o problema Teresa definitivamente. Tremendo, ela pegou a xícara de chá que lhe ofereci. Nunca o vi assim. Ele perdeu totalmente o controle. Mamãe também. Eles falam em liquidar tudo e sair do país. Entrei em contato imediatamente com Sofia, que aconselhou. Precisamos entregar as provas às autoridades agora. A ameaça muda tudo. Na manhã seguinte, nos reunimos com o promotor Jaime Chen e entregamos a documentação completa sobre os crimes financeiros, fraude de seguros e tráfico de medicamentos de Tomás. Quanto mais Chen examinava os papéis, mais sério ficava seu olhar. Isso vai muito além de um divórcio. Estamos falando de múltiplos crimes. Estelionato, tráfico de drogas, possivelmente lavagem de dinheiro. Ele fechou a pasta. Preciso de depoimentos formais de vocês duas. Provavelmente terão que depor no inquérito. Eu hesitei. Uma enfermeira forneceu provas importantes sobre a fraude dos remédios, mas se afastou por medo. Podem protegê-la? Podemos garantir sigilo e medidas de proteção, se necessário. Isso vale para a senhora também, senhora Aira Brandão. Casos assim podem ficar perigosos rapidamente. Em 48 horas, mandados de busca foram cumpridos na clínica de Tomás, na nossa antiga casa e no apartamento de Leonor. A mídia local mostrou imagens de investigadores carregando caixas de documentos e computadores. Tomás tentou manter o controle no local, gritando com repórteres que era vítima de uma ex-mulher vingativa. Leonor escolheu outra tática. Deu uma declaração calma, me pintando como uma mulher confusa que inventava uma realidade para justificar o fracasso no casamento. Mas sua estratégia de relações públicas desmoronou quando o hospital confirmou no dia seguinte que investigações internas revelaram manipulações massivas de faturamento e irregularidades nas prescrições no departamento de Tomás. Seu registro no CRM foi suspenso imediatamente. O Conselho de Medicina publicou uma nota anunciando um processo ético-profissional urgente por negligência grave e violação dos deveres médicos. Quanto mais fortes as consequências profissionais, mais ele se fixava em mim. Apesar da proibição de contato, ele apareceu no meu prédio comercial e tentou me cercar na garagem. Seguranças intervieram. Ele ligava repetidamente de números restritos, deixando mensagens desconexas. Contatava conhecidos para saber meu paradeiro. Quando nada disso funcionou, ele recorreu a meios mais drásticos. Durante um depoimento no processo de divórcio, seu advogado pediu uma pausa repentina. Depois, Tomás anunciou surpreendentemente: estou disposto a oferecer um acordo. Ele empurrou um documento pela mesa. 3 milhões de reais, a casa em Alphaville e a parte dele nas contas conjuntas em troca de eu retirar todas as acusações e não prestar mais depoimentos às autoridades. Sofia e eu trocamos um olhar. O senhor está seriamente oferecendo dinheiro à minha cliente para obstruir a justiça? Perguntou ela. O advogado dele tentou relativizar na hora. Não foi isso que quisemos dizer. O Dr. Brandão quer apenas resolver o lado civil da questão rapidamente e vincula isso expressamente ao desejo de cooperação. Sou obrigada a relatar essa oferta ao Ministério Público, rebateu Sofia. Tomás socou a mesa. Você destruiu tudo o que eu construí. 15 anos de casamento e esse é seu agradecimento? Eu fiz você. Pela primeira vez, falei diretamente com ele. Não, Tomás, você tentou me apagar. A mulher com quem você casou, com sonhos, princípios, integridade, essa você quis destruir e quase conseguiu. Recolhi meus papéis. Não quero seu dinheiro. Quero justiça. Por mim e por todos os outros que você prejudicou.
Como Sofia previu, a oferta de acordo apenas fortaleceu o caso criminal contra Tomás. O Ministério Público interpretou como confissão de culpa e tentativa de coagir testemunha. A denúncia foi formalizada. Seguiram-se 37 acusações: estelionato, tráfico de drogas, formação de quadrilha. Leonor foi citada como coautora nos crimes financeiros. As provas de Marina foram decisivas. Documentavam a participação ativa de Leonor na ocultação de patrimônio e falsificação de documentos. Ela também foi acusada de formação de quadrilha. As prisões ganharam manchetes nacionais. Renomado cirurgião e mãe envolvidos em escândalo massivo de fraude, diziam os jornais. Fotos mostravam Tomás e Leonor algemados. Seus rostos, uma mistura de raiva e choque. Marina, embora abalada com a queda pública da família, manteve sua decisão. Me ensinaram que lealdade significava guardar segredos de família a qualquer custo, disse ela num jantar tranquilo na minha casa. Agora sei que lealdade verdadeira significa defender a verdade, mesmo que doa. Tomás e Leonor conseguiram liberdade provisória mediante fiança, com tornozeleira eletrônica e entrega dos passaportes. Suas contas foram congeladas. Tiveram que pedir ajuda ou amigos para pagar a defesa. Amigos que cada vez mais se afastavam. O processo criminal ofuscou o divórcio, que a juíza Costa acelerou devido às circunstâncias. O acordo final considerou o patrimônio conjugal completo, inclusive as partes antes ocultas. Além disso, o tribunal reconheceu o dano emocional e profissional que sofri. A subminação sistemática do desenvolvimento profissional e da autodeterminação pessoal da senhora Brandão constitui uma forma de violência patrimonial, registrou a juíza Costa. O tribunal considera tais fatores na divisão justa, quando comprovado que um cônjuge suprimiu propositalmente a independência e a renda do outro. Meses depois, recebi uma carta de Tomás da prisão, onde ele aguardava julgamento após violar a condicional tentando fugir para o Paraguai. Suas palavras pareciam sinceras, mesmo que não totalmente autorreflexivas. Ainda não entendo como tudo pôde desmoronar tão completamente. A vida que construí, a reputação que ganhei, o futuro que planejei, tudo se foi. Culpei você porque acreditei que você tinha destruído tudo. Mas em momentos de honestidade, reconheço que eu mesmo destruí. Decisão por decisão, concessão por concessão. Não espero perdão. Nem tenho certeza se estou me desculpando pelas coisas certas, mas queria que soubesse que estou tentando entender onde errei. Talvez seja um começo. Não respondi imediatamente. Não por rancor, mas porque não tinha certeza se uma nova comunicação serviria a algum de nós. Por fim, mandei uma nota breve, acusando o recebimento da carta e desejando sorte em seu caminho de autoconhecimento. Alguns capítulos não devem terminar com um estrondo, mas ser fechados silenciosamente e com dignidade. 3 anos depois de encontrar minhas coisas espalhadas no gramado, subi num palco publicamente pela primeira vez em um evento beneficente para um abrigo de mulheres. Na plateia estavam sobreviventes, apoiadoras e profissionais que lidavam com todas as formas de violência doméstica. A violência patrimonial não deixa marcas roxas, expliquei. Sua força está no isolamento, na dependência. A gaiola de ouro pode parecer bonita por fora, mas é e continua sendo uma gaiola. Contei sobre os sinais de alerta que ignorei. A restrição gradual da minha carreira, o distanciamento crescente da família e amigos, o controle total sobre nosso dinheiro, embora eu mesma fosse especialista em finanças. A liberdade começa com a preparação. Continuei. Para mim, significou anos documentando, economizando, construindo uma segunda vida em segredo enquanto tudo parecia perfeito por fora. Nem toda mulher tem essa margem de tempo ou financeira, e é por isso que instituições como este abrigo são tão importantes. Após minha palestra, várias mulheres vieram até mim compartilhar suas histórias. Algumas ainda estavam presas, outras tinham acabado de escapar, muitas já no caminho árduo de reconstruir a vida após o controle e o abuso. Uma jovem, com um caderno gasto apertado contra o peito, esperou até que todas tivessem ido. Estou documentando tudo há 8 meses, sussurrou ela. Meu marido não sabe que criei uma conta de fuga. Sua história me dá esperança. Me faz acreditar que posso realmente ir embora.
Naquele momento, percebi que meu ciclo havia se fechado. Da esposa de médico controlada para a mulher que ajudava outras a encontrar seus próprios caminhos para a liberdade. A vingança que Tomás temia nunca foi a queda pública ou a perda do seu CRM. Foi, simples e puramente, a minha reconquista da mulher que eu sempre fui. Minha avó Diana tinha me ensinado que independência financeira é a base da autodeterminação. Através dos ensinamentos e do legado dela, encontrei coragem para ir embora e reconstruir. Agora eu passava essa força adiante, ajudando outras mulheres a deixar suas próprias gaiolas para trás. Cada vez que eu voltava para minha casa na Serra da Cantareira, que um dia foi preparada em segredo e hoje é habitada em liberdade, sentia uma profunda gratidão. O jardim amplo, o escritório onde eu atendia clientes, o canto de leitura aconchegante com vista para o riacho. Tudo isso foram decisões que tomei por mim mesma, não mais para cumprir expectativas ou corresponder a uma imagem. A esposa perfeita do médico tinha desaparecido. Em seu lugar surgiu uma mulher que se sentia bem em sua imperfeição e encontrava força em sua autenticidade. A fachada rachou primeiro, depois quebrou totalmente, e por baixo surgiu algo muito mais valioso do que a imagem polida que Tomás exigia. No 5º aniversário da morte da minha avó, visitei o túmulo dela com flores frescas e contei sobre os sucessos da fundação. Ao lado da lápide simples, senti a proximidade dela, aquela força silenciosa que me carregou pelos tempos mais sombrios. Você tinha razão, disse eu baixinho. Às vezes, a coisa mais forte que se pode fazer é simplesmente ir embora. E às vezes, o que parece um fim é, na verdade, o começo de tudo o que importa. Não contei minha história hoje apenas para relatar o que aconteceu, mas para criar uma conexão com aquelas que se reconhecem nas minhas experiências. A traição familiar deixa feridas profundas, mas a cura é possível. Se o meu caminho tocou você, ficarei feliz com seu comentário. Você já viveu uma traição familiar e como encontrou força para seguir em frente? Compartilhe seus pensamentos, deixe um curtir e inscreva-se neste canal se quiser ouvir mais histórias sobre como pessoas se libertam da manipulação familiar e encontram justiça. Seu apoio nos ajuda a alcançar também aquelas que talvez se sintam totalmente sozinhas no momento. Lembre-se, o primeiro passo para recuperar sua força é reconhecer quando ela foi tirada de você. Obrigada por ouvir minha história.